Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Eu quero dar, apenas para a gente dar continuidade à série, hoje pela manhã, agora, eu vou falar sobre quebrando o altar da incredulidade. Pastor, incredulidade? Eu creio em Deus, eu estou aqui na igreja, eu conheço Deus, mas muitas vezes você, até cristão, até nós, pastores, deixamos de crer em alguns momentos. Então, rapidamente, eu quero compartilhar com você essa pregação. Vou procurar aqui me ater ao texto para depois a gente encerrar de maneira maravilhosa com as ordenações e consagrações. Mas é importante que você decida sair daqui com a tua fé fortalecida. Até porque a fé é um atributo, é um dom. Se você não pedir, se você não exercitar, se você não adquirir, você vai estar na terra, vai ter um pouquinho de fé, mas toda vez que uma situação difícil se levantar, você se desespera. Você se descabela, você fica angustiado, você fica com crise de ansiedade, você quase surta. A fé, você precisa pedir a Deus, acrescenta-nos, Senhor, a fé. E você precisa exercitar. São em pequenas coisas que você exercita a tua fé. Que aí você fica como uma academia, vai ficando mais forte. Ah, pastor, eu conheço a palavra, mas às vezes você pode conhecer a palavra e não ter fé, que Deus pode te tirar da situação que você está. Porque tudo diz não. Tudo está dizendo que não vai dar certo e você fala, Deus é poderoso e tal, mas isso aqui é difícil. A partir de hoje, você nunca mais vai declarar que tal coisa é difícil. Ah, isso aqui não é para mim. Ah, isso aqui eu não consigo. Ah, isso aqui não vai mudar não, é muito difícil. Você está construindo altares. O altar da dificuldade. Você é a autoridade sobre a sua vida. Então, abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Você pode ir em Apocalipse, vai voltando, que é mais fácil de encontrar. Para quem usa a Bíblia física, vai aparecer na tela também, tá bom? Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreus. Nós vamos ler do 1 ao 11. Tem um mistério aí, ó. 11, do 1 ao 11, tá? Vamos então, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, tem na tela para você não ficar de fora, tá bom? Diz assim a santa palavra de Deus, toda reverência em nome de Jesus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus provou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se via, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida,
como se estivesse em terra estranha. Viveu em tenda, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Versículo 10 e indo para o fim. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Versículo 11 e último. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém? O texto é autoexplicativo. Está mostrando exemplos, a própria Bíblia nos dando exemplo de pessoas que creram em coisas absurdas. Abraão, Deus fala assim, ó, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu não iria, irmãos. Não, eu vou para andar no deserto sem saber para onde vou? Não. A Bíblia diz que eles viram quem estava prometendo e ia. Pela fé, Noé comete um ato de loucura. Acreditar que ia cair um dilúvio e tinha que fazer um barco enorme. Pela fé, ele foi lá e fez. E com essa atitude, ele salva a família dele. Então, nesta manhã, o Senhor te trouxe aqui para aumentar a sua fé. Tem pessoas aqui que estão terminando o ano acreditando que sua vida é só isso. Acreditando que ano que vem vai piorar. E talvez, diante do que está acontecendo no mundo, na política, as coisas que estão acontecendo, você anda bem desanimado, angustiado, preocupado, ou até parou de sonhar. Você nem talvez projete mais nada para a sua vida, porque você já aceitou que a sua vida é essa. Existem pessoas aqui que talvez falaram, parece que eu taquei pedra na cruz, porque nada dá certo para mim. Eu tenho o dedo podre para isso e para aquilo. Nada para mim dá certo. Por isso que você está aqui. Porque Deus ele quer te mostrar que enquanto há fôlego de vida, há esperança. Enquanto eu e você estivermos respirando, irmãos, é porque aquele que começou a boa obra, ele não vai parar de agir na tua vida. Irmãos, se Deus quisesse que tudo desse errado para você e que você retrocedesse, que você não conseguisse nada, ele já teria te levado, te matado, permitido que você tivesse partido. Eu aprendi isso. Enquanto Deus me permanecer que eu esteja vivo, sinal de que ele ainda tem coisas para fazer na minha vida. E essa mesma sentença que Deus me deu e que eu abracei, tomei como posse e erigi como um altar na minha vida de fé, você deve sair daqui hoje fazendo a mesma coisa. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja. Não diz um louvor desse? Às vezes, irmãos, está tudo dizendo não. As probabilidades de teu filho, tua filha, nunca vai para Jesus. Nunca vai voltar. Aí você olha, a pessoa está cometendo mais delitos. Obreiros e diáconos, atenção, por favor, a introdução no templo. Parece que teu marido nunca vai mudar, tua esposa não vai mudar, parece que você nunca vai receber uma promoção, parece que você nunca vai receber um salário melhor, parece que essa doença não vai te abandonar, parece que a tua família nunca vai parar de brigar. Só parece. Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas espera. Ó a esperança aí, ó. A Bíblia diz uma coisa também muito linda, que Abraão creu contra a esperança. Sabe o que significa isso? Ele, 100 anos, Sara, 90, ter filhos, irmãos. Possibilidade muito difícil, né? E ela ainda era estéril. Deus deixa uma promessa. Vou fazer você pai de multidões. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Não tinha esperança humana. Ele creu. Sabe por quê? Esperança é humana. Crer é fé, é espiritual, é sobrenatural. Esperança está no campo físico ainda. Eu tenho esperança disso. Eu tenho esperança que o Brasil vai melhorar. É uma esperança. Agora, fé, você aciona o mundo espiritual. Vai acima do metafísico, é o espiritual, é o sobrenatural. A fé é um atributo espiritual. Então, talvez na sua vida, ao invés da fé, você está exercitando e fortalecendo o altar da incredulidade.
Pastor, eu estou entendendo, o senhor é pastor, então é fácil para o senhor falar. Mas se o senhor conhecesse a minha família, meus filhos, pastor, minha filha, pastor, meu marido, pastor, minha esposa, pastor, o senhor não diria isso. Realmente, não sou eu quem estou falando. É a palavra de Deus dizendo, creia. E eu sei que é difícil porque eu tenho um familiar próximo, meu irmão, que está afastado há anos, meus irmãos, há muitos anos. Entra, sai, vai, volta, dá aquele trabalhinho. Graças a Deus agora já está, né? Eles ficam mais tranquilos, daqui a pouco é notícia. Ai, meu Deus. Enquanto eu estiver vivo, eu vou crer que Deus vai encontrar. Eu creio que eu vou ver meu irmão na casa do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo pode ir aonde ele está e cercá-lo, como me cercou e como te cercou. Por que que na sua vez o Espírito Santo te alcançou onde você estava? E na vez dele você não acredita, deles você não acredita. Quem aqui não tenha medo de falar, porque eu vou ser o primeiro para, entendeu? Não ter julgamento. Vamos fazer o seguinte, porque os irmãos gostam de julgar, né? Crente às vezes gosta de julgar. Alguém aqui gosta de julgar? Sim ou não? Amém. A gente sabe que gosta. Eu vou fazer a pergunta e você vai responder. Mas se você responder sim ou não, o irmão do lado vai saber que você, entendeu? Enfiou o pé na jaca. Então, vou ensinar para vocês o código do aham, tá bom? Então, eu vou fazer a pergunta. Se você já fez isso, você vai dizer aham. Se você não fez, você vai dizer aham. Tá bom? Eu também vou falar, que eu não vou esconder, que eu não escondo de vocês, né? Quem aqui já frequentou... Não, vou fazer a pergunta certa para você dar o aham ou aham. Aham e aham. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Quem aqui... você já comeu chocolate? Você já comeu terra? Eu sabia que ia ficar misto. Deu para entender? Agora vamos lá. Você já frequentou baile funk? Aham. Você já frequentou seresta? Meu Deus, eu pensei que quase não ia ter. Tem gente que fala assim, pastor, frequentei. Frequentei, pastor, e eu gostava. Você já frequentou carnaval em Campo Grande? Você já frequentou o Coreto de Vila Nova? Misericórdia, Senhor! Você já frequentou as festas que tinha em frente à Nossa Senhora dos Desterros? Você já foi para baile charme? Meu pai, vocês eram da pá virada, hein? Ei, agora me responde aqui. Em todos esses... Eu não vou nem falar barzinho, Fausto, Circulador, Luso Brasileiro. Não vou falar do lado A nem do lado B que você participou. Não vou falar nada disso. Só quero te perguntar o seguinte. Quantos aqui estavam... Não me responda, responda para você, é uma pergunta retórica. Quantos aqui foram encontrados por Deus nestes lugares? De você estar no carnaval e vir alguém para falar de Jesus no meio do carnaval. De você estar no barzinho e a pessoa vir falar de Jesus para você no barzinho. De você estar ali na pá virada e alguém vem te dar um folheto. Esse é o Deus que vai ao encontro das pessoas. Talvez você já teve experiência de Deus usar pessoas para falar contigo, você passar em frente à igreja, ouvir o louvor e entrar. Quantas as histórias são? Então, por que a gente não vai crer que Deus pode fazer a mesma coisa com esse teu amigo, teu parente, teu familiar? Em nome de Jesus, eu creio. É usando fatos. Se você não tem fé o suficiente, use os fatos reais. Porque a fé é trazer à existência aquilo que não existe. E Deus trouxe. Eu tenho irmãos aqui que estavam no meio do carnaval lá pulando. Deus usou o bêbado para falar com o irmão. Irmão. Deus usa quem Ele quer. Eu estava no carnaval, na rodoviária de Campo Grande, com a fantasia de bate-bola, com aquela máscara de monstro enorme. Estou bem lá, todo feliz lá, né? Eita! E eu não tirava a máscara. Pergunta por quê? Porque eu era filho de crente. Senão iam falar para a dona Zefinha me pegava.
Então eu não tirava a máscara. Eles tiravam, eu não tirava. Ficava escondido. Escondidinho. Eu falei, aqui ninguém vai me ver. Ninguém vai ver para falar com o Zefinha. Tá eu no meio da rodoviária de Campo Grande. Um grupo de mais de 30 bate-bola. Parou uma senhorinha do tamanho da irmã Val. Do tamanho da pastora. Aqui, aquele grupo de rapazes passando assim, ó, com aqueles tecidos enormes, fazendo papel de bobo, com a máscara de monstro. A senhorinha parou assim na minha frente, esticou um folheto e disse: Jesus te ama. Por que ela fez isso? Acabou no carnaval. Eu peguei um medo de jogar fora, peguei, disfarcei. Eu tava assim, ó, oba! Aí eu, oba! Todo mundo foi na frente, eu atrás lendo o folheto assim. Acabou meu carnaval. A partir dali eu falei, Senhor, para onde irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, por que você não crê que Deus pode mudar a tua sorte, aonde você está? Na situação que você está. Então, pega essa chave aqui para a tua vida. Muitas pessoas têm dificuldades em confiar em Deus devido às experiências de fracasso, desapontamentos ou medo do futuro. O altar da incredulidade é uma barreira espiritual que impede milagres, bênçãos e o seu avanço em todas as áreas. Se você não sair daqui hoje exercitando a tua fé, e no final eu vou orar para quebrar esse altar de não acreditar mais que vai dar certo, de que o projeto que você tem não vai funcionar, de que o desejo de sonhar, de fazer uma faculdade, de ter um emprego melhor, de ter um salário melhor, por que você está desistindo? Deus não te autoriza a desistir, porque Ele não desistiu de você. E aí, eu quero te dar a primeira chave. Pastor, o que é o altar da incredulidade? O altar da incredulidade é uma estrutura espiritual que gera dúvida, desconfiança e te paralisa. Você fica tão ali, acho que não vai dar. E ano que vem, se for igual esse ano, olha o que você está falando. Se for igual esse ano, ano que vem vai ser pior. E outra coisa, cuidado com o cenário. Cenário político, cenário de guerra. Ei! Deus falou, Jesus falou na palavra, quando verem essas coisas acontecendo, não vos assombreis, levantem a cabeça, porque é chegada a vossa redenção. Sabe o que significa isso? Você não tem que ficar de olho, claro, a gente acompanha as notícias, sabe o que está acontecendo? Fulano foi preso, ciclano foi preso, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente está aí, a gente vai ver tudo isso e não há erro nenhum em você observar essas coisas. Mas o que não pode acontecer é você deixar entrar no teu coração que ano que vem vai piorar. Porque senão você está declarando sobre a tua vida. Ei, a autoridade sobre a sua vida é você e Deus. Mas ano que vem, aconteceu isso aí? Espera, ano que vem o bicho vai pegar. Você já está esperando o bicho pegar? Eu quero não, quero fazer minha parte diante de Deus e peço a Deus para que Ele faça a parte dele, continue, na verdade, fazendo a parte dele sobre a minha vida, sobre a minha família, amém? Que assim seja sobre a tua vida. Então não deixa a dúvida pelas circunstâncias. E aí, pastor, quais são os sinais para eu identificar dúvidas constantes sobre promessas e milagres? Você não acredita mais. Olha, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas para mim e para você. São mais de 8.000 promessas. Por isso que é importante estar na igreja, escola bíblica, culto de estudo, para você ir aprendendo aos poucos quais são essas promessas. Mas são mais de 8.000 promessas de bênção. Engrandecerei o teu nome é uma promessa. Deus tem Jeremias, bota Jeremias capítulo 29, versículo 11, rapidamente, por favor. Escuta isso, aqui está uma promessa maravilhosa, várias promessas, só para você entender que você não tem que ficar olhando para A, nem B, nem C, é para o Senhor. Porque, olha quem fala agora contigo, é o próprio Deus, escute. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Continua, 12. Então, tem uma condição, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e aí vem uma promessa, e eu vos ouvirei. Ele vai ouvir. Aí continua, vocês me procurarão, é a condição, e me acharão, ele promete. Se você me buscar, você vai me encontrar. Quando vocês me buscarem de todo coração. Aí vem a promessa final. Olha que coisa linda. Isso é uma declaração de amor do próprio Deus. E eu
me deixarei ser encontrado por vocês. Declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Aí ele vem falando outras coisas e promessas. Isso que ele falou para o povo de Israel, vale para mim e para você. Sabe por quê? Ele me tirou do cativeiro. Ele te tirou do cativeiro. E se você ainda aqui está no cativeiro do vício, do pecado, do mundo, e só está se dando mal, ei, faz a conta que eu fiz. Faz a conta que eu e muitos aqui fizeram. Esse final de ano, Deus te trouxe aqui para isso. Final de ano é tempo de decisão. Não deixe encerrar o ano arrastando coisa velha no novo ano. Feche o ciclo aqui e decida coisas para a tua vida. E eu fiz isso, eu falei, Senhor, eu estou vivendo uma vida aqui fora, tá legal, eu estou brincando, eu estou zoando, mas no fundo não é o que eu quero. Minha vida está andando 3 passos para frente e 10 para trás. Todo final do ano o resultado era 0, 0, 0. Não passava de brincadeira, zoação, trabalhava muito, pegava no dinheiro por aqui, saía por ali, eu não conseguia construir nada, eu não conseguia ter nada nas minhas mãos. Eu fazia, perdia, conquistava, perdia. A vida não andava. E eu falei, Senhor, eu não aceito mais isso. Eu vou crer que o Senhor pode mudar a minha história. E eu tomei decisões. E essa decisão é estar na casa de Deus, é buscar a Deus. Não é sobre religião. Cada um escolhe a religião que quer. No meu caso, eu escolhi o cristianismo. E está tudo bem. Se alguém escolheu o catolicismo e o espiritismo, aí é cada um dará conta de si. Mas eu quero que você entenda que você precisa, esse ano, tomar decisões na sua vida para que toda essa incredulidade de achar que tua vida não vai melhorar, isso comece a mudar. Pastor, mas eu já estou na igreja. Tudo bem, você está na igreja, mas talvez você precise de uma porção de fé. E a Bíblia diz que se você está sem fé, você precisa pedir a Deus para te acrescentar fé. Repete assim comigo. Senhor, meu Deus, acrescenta-me a fé. Amém. Então, medo de agir por falta de confiança em Deus. Você tem medo de fazer tudo. Tem medo de botar um projeto em prática, você tem medo de fazer um concurso, você tem medo de ir lá fazer orçamento lá, se você pode ir para a faculdade ou não. Você tem medo de tudo. Tem medo de pedir uma promoção, tem medo de ir em tal lugar. Para com isso. Você vai falar, Senhor, eu tenho fé de que o Senhor pode mudar a minha história. E aí você começa a buscar o teu espiritual. E aí, no segundo passo como você identifica esse altar? Pastor, entendi que esse altar é negativo, a falta de fé me atrapalha. Agora eu quero saber como é que eu identifico. Primeiro, você tem uma dependência excessiva por soluções humanas. Você só acredita no que você vê. Se alguém falar, você acredita. Deus está falando na palavra dele que ele tem planos de paz e não de mal. Você fala, é difícil, né? É difícil. Agora com fulano de tal preso, com fulano de tal no poder, com fulano não sei o quê, aí fica difícil. E Deus vai lá e fala para você aqui em Jeremias, capítulo 29, do 11 ao 14. Eu é que sei. E aqui, gente, não é João, não é Abraão, não é Isaac, nenhum deles, nenhum discípulo, nenhum profeta. Quem fala é o próprio Deus. Eu é que sei os planos ou os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Então eu tenho que pegar esta palavra, inclusive Deus está me lembrando de algo aqui. Deus está me lembrando de algo. Foi esta palavra que mudou a minha sorte. Foi esta palavra, Deus está me lembrando aqui agora, que mudou a minha sorte. Porque eu estava na igreja, já inserido no processo, mas ainda com a vida muito ainda enrolada, atribulada, muita coisa travada, estava muito negativo. E eu estava triste, com a fé lá embaixo, eu estava achando que minha vida era aquilo ali. Quando eu passo na igreja, porque eu já estava na igreja, eu vejo em cima de um banco, eu vejo uma Bíblia, um CD e uma dedicatória, que era esse versículo. Aquilo me chamou a atenção, aquela letra, e eu parei para ler, e era Jeremias, capítulo 29, do 11 ao 14. Tipo, eu é que sei, Ney, os planos que eu tenho a vosso respeito. E quem está te dizendo é o Senhor. Só que essa palavra não é só para o Ney. Não é só para o pastor Ney. Essa palavra é para cada um. Quem é membro do Viva já aprendeu a colocar o versículo, o nome na frente do... Se você botar o teu nome, Vanessa, eu é que sei os planos. Fica para você a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Então, você tem que identificar se você está tendo essa dependência de ver as circunstâncias para acreditar. Ah, o pastor falou aí, mas eu não estou vendo isso na minha vida. Ei, não queira ver para crer. Creia para ver. Primeiro você crê. Eu também não acreditava que minha vida mudaria, que o Ney
Meus irmãos, eu falava, Deus, eu não tenho nada de bom para falar para as pessoas. Eu não tenho nada para ensinar, eu não tenho nada, eu não sou nada. Lá no mundo a gente aprende o quê? Cantar a música lá, né, o pagode, o funk, o samba, decorava o samba enredo todo ano, comprava aquele CD com aquele encarte para decorar para na hora lá você cantar o hit do momento. Que o conteúdo era esse. Conhecimento só o escolar. Palavra, os meus pais ensinaram uma coisa ou outra, mas conhecimento não tinha. Sabe o que a Bíblia quer falar? O que Deus fala para você hoje? Ele pode fazer fluir dentro de você rios de água viva. Hoje, pela misericórdia de Deus, flui de mim rios de águas vivas. E eu creio que Deus pode mudar a sua vida e fazer aquilo que estava morto, o galho seco. A Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará. Eu era um galho seco. Na verdade, eu não era nem galho seco. Porque o galho seco, pelo menos, fica no lugar. Ele apodrece, morre, apodrece e fica ali. Eu não. Eu era uma folha seca, levada pelo vento, para lá e para cá. Tem pessoas aqui que estão assim. Mas um dia, essa folha seca se conectou à videira verdadeira. E eu comecei a exercitar a fé e crer que Deus podia mudar a minha sorte, mudar a sorte da minha família. Então, pastor, indo para o final, quais são as consequências se eu não quebrar esse altar? Se eu não entender o que o senhor está falando aí e nem aceitar que eu tenho altares na minha vida? Está repreendido. Eu não tenho altar, não. Ei, você sabe que você está deixando de crer. Você sabe que você chegou aqui hoje e você sabe que o ano para você foi pesado, você sabe que você está querendo desistir de uma opção de coisa, você não está tendo esperança, nem esperança para o ano que vem. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, eu é que sei os planos que eu tenho para você. Eu é que sei e eu vou te fazer prosperar. E não é só financeiramente, é em todas as áreas. Pastor, e tudo bem, o que eu faço se eu não quebrar? Sabe o que vai acontecer? Vai ter bloqueio de bênçãos, milagres e prosperidade, porque quem não crê, sem fé, é impossível. Estagnação pessoal, familiar e ministerial. Você vai ter estagnação. Tudo que você fizer vai parar. Vai fazer, vai parar. Vai fazer, vai parar. Vai fazer. Porque você não crê que Deus pode realizar. E o diabo é astuto, ele vai fazer parar. Nós temos planos que param. Eu tenho projetos que pararam. Eu tenho projetos que não deram certo. Mas eu tenho fé de que uma hora, eu até brinco, eu vou acertar, hein? Uma hora eu vou acertar e vai fluir. Amém? Que assim seja sobre a tua vida. E aí a frustração, o medo, a ansiedade. Porque você não crê. Se você não crê, se você não exercer a sua fé, entra a incredulidade faz você ficar com frustração. Mais um ano terminou e está eu aqui de novo. Nadei, morri na praia. Aí você fica frustrado, começa a ter medo do ano que vem. Meu Deus, não sei o que me espera no ano que vem. E bate aquela ansiedade. O que é ansiedade? É excesso de futuro. Você começa a pensar no futuro e você deixa de crer que aquele Deus que cuidou de você desde quando você era pequeno e te trouxe até aqui, escute isso. Por mais que seus pais erraram, por mais que você teve dificuldade, se você está vivo aqui olhando para mim, é porque alguém muito poderoso cuidou de você. É porque alguém foi um ser espiritual que tratou e guiou você até aqui. Ei, você aí que quase morreu, você aí que já entrou em treta e Deus te livrou, você aí que já passou poucas e boas e você está aqui hoje me olhando, ei, levanta a cabeça, agradeça, seja grato e aumenta essa tua fé, porque aquele que começou a boa obra na sua vida não vai parar até que seja o dia perfeito. Pastor, tudo bem, eu já entendi que eu não posso ficar, se eu vou ter bloqueio de bênçãos, estagnação pessoal, frustração, perda de oportunidades e de crescimento. Eu estou me sentindo assim. O que eu faço para quebrar o altar da incredulidade na minha vida? E eu fecho com esses passos. O primeiro passo, reconhecimento. Você não pode ser curado de uma doença que você não reconhece que tem. Você não pode quebrar algo que você diz, eu não tenho incredulidade, eu tenho muita fé. Ei, deixa a religiosidade de lado. Eu tenho muita fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho muita fé no meu santinho. Eu tenho muita fé. Ei, para de declarar coisas tradicionais. Na realidade, como é que está teu coração? Você está crendo mesmo que a tua vida vai mudar? Então reconheça, não, pastor, eu estou titubeando na fé.
Eu realmente estava pensando que ano que vem ia ser ruim, mas Deus me trouxe aqui para eu entender que Ele tem planos na minha vida. Reconheça. Segundo, arrependimento e renúncia. Senhor, aqui é muito forte, você tem que aprender isso. Eu me arrependo, Senhor, pelas vezes que eu declarei sobre a minha vida que tudo para mim não dá certo, que nada para mim dá certo, que eu tenho o dedo podre, que eu só me dou mal. Toda vez que você declarou isso, você ergueu um altar. Se arrependa. Senhor, me perdoe, porque eu mesmo declarei. Meus filhos não prestam, não. Isso aí não tem jeito, não. Isso aí vai dar trabalho para a mulher, vai dar trabalho para o marido. Isso aqui vai acontecer. Você levantou altares na sua vida. Reconheça, peça perdão. E depois, próximo passo, oração de autoridade. Estamos indo para o fim e vamos fazer uma oração aqui. Mas você precisa, pastor, só pode orar quem é crente? Não. A palavra oração significa conversa. Tanto é que se você for fazer um curso para aprender a falar em público, o nome do curso é oratória, porque é a arte de se comunicar. Oração é uma conversa. Então oração não é só para crente, não. A Bíblia diz que ninguém sabe orar como convém. Mas o Espírito Santo nos ensina a orar. Então nem desculpa para dizer assim, mas eu não sou crente, eu não sei orar. Eu não sou da igreja, eu não sei orar. Ei, escute. Quando eu estava lá fora, sabe o que eu falava? Deus, me tira daqui. Senhor, me ajuda. Senhor, tira da minha vida tudo que não provém do Senhor. Pai, me perdoa. Tá eu aqui de novo no carnaval. Tá eu aqui de novo na bagunça. Senhor, me tira daqui. Eu voltava para casa chorando, falando com Deus. Eu dormia chorando, falando com Deus. E Deus ouviu. Deus só quer isso de você, que você olhe e fale: Senhor, me perdoe das vezes que eu falei isso. E esse ano é o momento. Deus, olha, é novembro. Final de novembro, olha que coisa linda que Deus está fazendo na tua vida e na minha vida. De trazer você para cá para te dizer, ei, ainda há esperança para você. Eu posso mudar a tua sorte, eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Eu é que estou dizendo. Então nós vamos agora fazer uma oração. Eu peço que você se coloque de pé. E essa oração te dará a oportunidade de você quebrar verbalmente e espiritualmente este altar. Mas é claro e óbvio que você precisa não só declarar. A declaração é o primeiro passo. Uma oração, primeiro passo. Mas Deus espera de você e de mim atitude. Porque falar, qualquer pessoa pode falar. Declarar, qualquer pessoa pode declarar. Quantas pessoas falaram que te amava e depois não amava? Que estavam contigo, depois não estava. Falar é a coisa mais fácil. Então, nesse lugar é um lugar de ensinamento. Eu quero te ensinar como se ora e como se faz aliança e pactos com Deus. É você declarar. Opa, está todo mundo espiritual. O mundo espiritual se move. Os anjos e arcanjos de guerra vêm para pelejar sobre você, porque você abriu no mundo espiritual a possibilidade de uma transformação. O inimigo começa a se movimentar e dizer, não, ele não vai sair, ela não vai sair. Não, não vai mudar. Eu vou botar depressão, vou botar ansiedade. Aí começa a mover no mundo espiritual. Só que o mundo espiritual não entra em batalha, que você mesmo também não entra. Eu, como pastor, eu não entro em batalha que você não entra. Você precisa, pode ficar tranquilo. Esse aí gosta de altar. Esse no altar. Isso, devagarzinho. Isso. O que acontece? Escute bem. Eu vou fazer a oração para fechar a pregação e nós daremos o fechamento do culto com a ordenação. Mas eu preciso resolver a sua vida, você que está aqui hoje, com o teu Deus. E você não veio aqui à toa. Estou falando isso desde o início do culto. Foi o Senhor que te trouxe aqui devido aos seus próprios pensamentos de desistência, de dificuldade e de pensamentos ruins. Então eu quero te fazer uma proposta, você que está aqui hoje, que assim como eu conhecia a palavra, já tinha frequentado a igreja, mas eu estava vivendo a vida do meu jeito, da minha forma, conduzindo a vida com a força do meu braço. Minha vida não mudava. Emocionalmente, psicologicamente, sentimentalmente, eu tinha sonhos. Eu não conseguia realizar os pequenos sonhos quando eu estava no mundo.
Pegava em dinheiro, ganhava o dinheiro, porque eu trabalho desde os 12 anos, tinha dinheiro. Mas coisas básicas, sonhos que todo homem tem de ter uma carteira de motorista, de ter um carro, eu não conseguia realizar. Eu gastava R$1.000 numa fantasia de bate-bola, na época, 30 anos atrás, mas não tinha R$250 para tirar a carteira, que era o preço da época. Quem está entendendo, diga amém. Primeira coisa, quando eu voltei para Cristo, eu consegui tirar a carteira. Primeira coisa. Deus levantou uma pessoa para me abençoar, olha isso. Eu nem paguei a carteira. Anos no mundo, não conseguia nem tirar. Vim para Cristo, Deus começou a mover. Sonhava em ter uma família, ter o meu cantinho, ter as minhas coisas. Sonhava em ter um carro. Sonhava em conquistar coisas e não conseguia. Nadava e morria na praia. Eu não posso encerrar essa parte do culto sem te fazer um desafio a você que entende que Deus falou com você e que você precisa não fechar o ano sem tomar decisões importantes. E fique tranquilo, porque a decisão que você toma neste lugar, o Senhor será contigo. Eu lembro que quando eu tomei minha decisão de voltar para Cristo, eu falei, Deus, sozinho eu não vou conseguir. Segura na minha mão e me arrasta se for necessário. E há 30 anos, Ele não tem me arrastado, Ele tem me conduzido. E eu desejo isso para a tua vida. Então eu quero fazer a oração. E depois da oração, eu quero fazer a minha parte sobre a tua vida. Eu vou te fazer um desafio. E se você entender que você não quer fechar o ano no vermelho e nem entrar um novo ano carregando coisas velhas, você vai aceitar o desafio que Deus vai te fazer. Repete comigo esta oração em nome de Jesus, tá? Senhor Jesus. Parou. Tudo que você for falar para o mundo espiritual, você tem que falar com autoridade. Deus te dá autoridade agora para você falar com firmeza, porque você é autoridade sobre a tua vida. Você tem que falar com firmeza. Firma os teus pés e fale com autoridade sobre a tua vida, para que o mundo espiritual entenda que você está se posicionando. Senhor Jesus, eu renuncio toda dúvida, incredulidade e medo que impedem minha fé. Que todo altar da incredulidade seja destruído pelo teu sangue, Jesus. E que a tua fé, a confiança e a tua vitória sejam estabelecidas em minha vida, em minha família e no ano de 2026. Em nome de Jesus. Amém.